Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais estamos juntos e agradecemos a Deus por este dia de vida, por estes momentos que Ele está nos concedendo para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também nós agradecemos a todos vocês que oram por nós, pelo trabalho que aqui fazemos e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Clenivaldo, Regiane, Adriane e Bruno, são de Lauro de Freitas, na Bahia, pedindo orações por todos. Isanira Stork é de Porto Velho, em Rondônia. Marlene é de Guarapari, no Espírito Santo. Também Ana Maria, de Guarapari. Gerson Ferreira Lima, de Guarapari. Manuel Lameira é de Castanhal do Pará. Ele manda um alô especial para os familiares e o grupo da família Lameira e também o grupo da família Pastana. Que tu abençoes a essas famílias, Pai. Um alô especial também para Fátima Silva, de Peruíbe, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos pela noite que tivemos, por este dia que está diante de nós, que a Tua presença se faça constante em nossa vida, os Teus anjos nos protegendo. Pedimos uma bênção especial para todos os que estudam conosco a Bíblia, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, dê vitórias conforme a Tua santa vontade, Pai. Derrame uma bênção especial sobre a família do Clenivaldo, lá em Lauro de Freitas, na Bahia, também a Isanira Stork, em Porto Velho, Rondônia, e abençoes também a Marlene, de Guarapari, a Ana Maria, o Gerson Ferreira Lima, abençoes a família Lameira e família Pastana, os seus grupos, que sejam abençoados por Ti, Pai. O Manuel Lameira, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para darmos continuidade ao estudo desta semana. Nós estamos, essa semana, estudando a respeito dos ensinamentos que Jesus estava dando aos seus discípulos, porque Jesus agora já estava falando abertamente que Ele era o Messias e que Ele veio para morrer. E que Ele morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E os discípulos ficaram confusos, eles não entendiam. Eles haviam decidido seguir a Jesus porque eles estavam aguardando que Jesus fosse o Messias, o prometido, para libertar o povo de Israel do jugo romano. E agora Jesus fala que vai morrer e ressuscitar. E então houve ali uma certa preocupação entre os discípulos, porque eles ainda não entendiam o que Jesus estava dizendo. E Jesus, como nós vimos aqui ontem, ele foi ao monte, levou ali consigo Pedro, Tiago e João, e houve a transfiguração, apareceram Moisés e Elias, e se cumprindo o que Jesus havia dito, que alguns dos que estavam ali naquele grupo dos discípulos não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus. E a chegada foi exatamente na transfiguração, e eles realmente viram antes da morte. Agora, o verdadeiro reino de Deus, a Canaã celestial, nós iremos contemplar também muito em breve, quando Jesus voltar para nos buscar. É claro que muitos passarão ainda pelo descanso da morte, mas alguns estarão vivos quando Jesus voltar. E que Deus esteja trabalhando conosco, se porventura tivermos que passar pelo descanso, que nos dê a certeza da primeira ressurreição, quando iremos receber o nosso Senhor Jesus. E então Jesus ele se dividia entre o monte da oração e a multidão. Quando chegaram ali embaixo, naquele dia seguinte, encontraram ali um grande tumulto, os discípulos não conseguiam expulsar o demônio de um menino, e o pai estava aflito, angustiado, e Jesus disse, olha, isso só se consegue com jejum e oração, quer dizer, os discípulos preferiam dormir ao invés de orar, e também não jejuavam. E isso acontece muito hoje também. Muitos cristãos não se preocupam em ter uma vida de oração e muito menos de fazer jejum. E nós precisamos, a nossa vida cristã é uma luta constante. E se nós não estivermos vigilantes em oração e também em jejum, nós não venceremos, assim como Jesus venceu. Houve uma discussão entre os discípulos e nós vamos ler aqui agora em Marcos capítulo 9, nos versos 30 até o verso 41. Diz assim: Ao deixarem aquela região, viajaram para a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, pois queria ensinar a seus discípulos, e ele lhes dizia: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar.
Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos sobre o que eles discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também recebe ao Pai que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios, nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade: se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Aqui nós encontramos este episódio. Jesus, ele voltando ali da região onde eles estavam e foram para a Galileia. E Jesus, então, procurando ensinar os seus discípulos como é que eles deveriam seguir o trabalho que Jesus estava preparando eles para fazer, Jesus disse que o Filho do Homem seria traído. E nós, que hoje vivemos no século XXI, que temos a Bíblia, já sabemos quem traiu Jesus, que foi Judas. Mas os discípulos não sabiam quem iria trair a Jesus. Mas Jesus disse: olha, eu vou ser traído, mas vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Quando eles chegaram em Cafarnaum, eles se acomodaram em uma casa, e então ali Jesus chamou os discípulos e perguntou: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? E eles ficaram calados, porque Jesus, ele lê o pensamento, ele lê o coração das pessoas, e ele já sabia o que eles estavam discutindo. Eles deixaram Jesus se distanciar um pouco e ir mais à frente, e eles ficaram um pouco mais atrás, querendo saber entre eles quem era o maior. Porque, como eu disse para vocês agora há pouco, eles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino terrestre. Seria o Messias libertador, um Messias político. Eles pensavam isso. Eles criam assim, e eles queriam ter um lugar ali ao lado de Jesus, na sua vida política, como eles pensavam. E claro que um político, um líder, sempre tem os seus assessores, e eles queriam ter um lugarzinho, cada um lugar melhor do que o outro. E era isso que eles estavam discutindo, e eles então ficaram calados e não falaram o que eles estavam discutindo. E Jesus disse assim: olha, quem quiser ser o maior, que se torne o servo de todos. Vejam, se nós quisermos ser grandes, irmãos, na nossa vida espiritual, nós precisamos ser humildes, procurar estar a serviço das pessoas. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus veio como servo, o servo sofredor. E então, Jesus disse, olha, tomou uma criança, colocou ali e disse assim: olha, quem não se tornar como uma criança, e quem recebe uma criança como essa, em meu nome, recebe a mim e também recebe o Pai que me enviou. Então vejam que a criança é um ser que é puro, faz as suas coisas erradas, mas na sua pureza, na sua inocência. E nós precisamos ser como criança. Nós cometemos coisas erradas, mas aí nós começamos a brigar com alguém, discutir com alguém e carregamos essa raiva, esse ódio no nosso coração, na nossa mente, contra determinadas pessoas. E as crianças não. As crianças, elas logo esquecem o que brigaram e tiveram problema e continuam a brincar juntas. Então, precisamos ter o mesmo espírito que as crianças. É claro que às vezes alguém nos fere, nos machuca, ou nós também ferimos e machucamos alguém com nossos atos, com as nossas palavras, e precisamos saber reconhecer que erramos e que falhamos e pedir perdão e continuar convivendo como fazem as crianças. E Jesus disse: se nós não nos tornarmos como criança, nós não entraremos no reino dos céus. Então isso é importante para nós cristãos. Não adianta nós ficarmos com raiva de alguém, carregando esse rancor, esse ódio, e às vezes se congregando até na mesma igreja
e um senta num canto, o outro senta lá no outro canto, e ninguém quer ver a cara do outro, e todos estão querendo ir para o céu. E como é que nós vamos para o céu se nós temos ódio de alguém, rancor de alguém, e que nós não queremos nem ver aqui? E como é que nós vamos estar nos céus? Então, irmãos, nós precisamos ter humildade suficiente, reconhecer onde erramos, pedir perdão, continuar convivendo. É claro que às vezes nós não queremos mais ter relacionamento com aquela pessoa, mas vamos perdoar. E vamos pedir perdão também para que a pessoa nos perdoe, e cada um vive do seu lado, mas pelo menos perdoados, sem guardar aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor. E então, Jesus, ele disse: quem quer ser o maior, vai ser o menor. E então, isso é uma lição para cada um de nós. Muitas das vezes nós estamos também buscando posições, cargos na igreja, queremos ter os melhores, que nós julgamos, que são os melhores cargos, de mais destaque, que aparece mais, e mostrando que nós estamos ali, que nós temos capacidade, mas nós precisamos ser humildes, nós precisamos estar para servir em qualquer área que for solicitado que nós ajudemos, que nós estejamos prontos a ajudar, a servir, porque o menor no reino do céu será o maior. E então, aqui ainda no relato, nós vemos que João Batista, ele perguntou a João, o discípulo amado, ele era discípulo de Jesus, que eles haviam visto um homem expulsar demônios e eles proibiram. Por quê? Porque essa pessoa que estava expulsando demônios estava usando o nome de Jesus. E eles achavam que, os discípulos pensavam que somente eles podiam usar o nome de Jesus. Não, Jesus disse não tem problema. Não proíba ele de usar o meu nome. Por quê? Porque ninguém faz milagres em meu nome e depois vai falar mal de mim. Então, ele diz: quem não é contra mim é a favor de mim. Que nós possamos, irmãos, aprender essas lições também. Jesus aqui estava ensinando os discípulos, e nós também somos discípulos, os discípulos do século 21, seguidores de Jesus. Queremos aprender com Jesus e queremos fazer a vontade dele em nossa vida, seguir o seu exemplo e estar prontos a servir aonde quer que nós estivermos. Então, Jesus, quando foi questionado a respeito de quem era o maior, Jesus, ele responde que para ser o maior precisamos nos tornar servos. E depois, com aquela criança, ele disse que nós precisamos nos tornar como crianças para podermos herdar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós entendamos que a humildade, ela é o ponto principal, número 1 da vida do cristão. E que nós deveremos estar a serviço do Senhor Jesus, para que possamos ser o maior no reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.